Glória a Deus. Boa noite, amadas. A paz do Senhor, amém? Cadê as crianças? Vem aqui na frente as crianças. Vamos estar orando. Sem correr, devagarinho. Está orando por elas aqui. Vem aqui, Jorge, fazer essa oração. Amém? Irmãos, estenda as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida dessas crianças e pedir a Tua bênção sobre elas, Pai. Que o Senhor venha blindá-las contra todo ataque do maligno, Senhor, conservando a sua mente, o seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que elas possam, Pai querido, ter experiências contigo desde já, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha transbordar na vida delas, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai. Usa poderosamente estas crianças, Pai, porque a Tua palavra diz que delas é o Teu reino, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus que nos dê sabedoria como pais para ensinar os nossos filhos. Dê sabedoria, Senhor, para que ensinemos a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, usa poderosamente, Pai, os professores aí na classinha. Em nome de Jesus, que serão um instrumento Deus para levar a Tua palavra e a Tua vontade a cada uma delas. Nós abençoamos a vida dessas crianças em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque aqui tem profetisa Tua, Senhor. Aqui tem levitas do Senhor, Pai. Aqui, Pai, vai sair pastores. Aqui vai sair, Senhor, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, decretamos a falência do inferno contra cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, porque a Tua palavra diz, Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja e que nenhuma arma forjada prevalecerá contra nós. Em nome de Jesus, Pai. Que a Tua bênção esteja sobre cada uma delas. Em nome de Jesus, amém. Aleluias, glória a Deus. Você que ficou aqui, abre a tua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 23. Quem achou, coloque-se de pé em nome de Jesus. Salmo 23 é um salmo que eu acho que vocês conhecem, de cor e salteado aí. Mas por ser a palavra de Deus, ali nunca é a mesma coisa. Sempre Deus tem algo para nos ensinar. E diz assim, a partir do verso 1: O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade, a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Pai, nós queremos te glorificar e te exaltar pela tua palavra e por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença, Senhor. Por isso, fala conosco nessa noite. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos, Senhor amado, ouvir, Senhor amado, a direção do Senhor para as nossas vidas. Essa semana que nós estamos iniciando hoje, domingo é início de semana. Nós pensamos que é o final, mas é o início de tudo. É uma jornada que nós não sabemos o que está proposto para nós, não sabemos o que irá acontecer ao longo desses dias, mas o Senhor assim o sabe. E nós precisamos estar totalmente guiados e direcionados por Ti. Por isso nós estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Não permita que nenhuma distração possa, Senhor amado, roubar a semente da palavra que o Senhor quer entregar para nós nessa noite, em nome de Jesus. Por isso nós repreendemos toda ação maligna e contrária neste lugar,
em nome de Jesus. Somente a presença do Espírito Santo tem total liberdade para estar em nosso meio e passear entre nós, fazendo o que bem entender neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aplaude ao Senhor e pode tomar o teu assento. O salmista, aqui dentro de um momento em que ele eleva a sua confiança num Deus na qual ele estava servindo, em momentos em que ele passou e passava por situações de dificuldades, ele nos ensina exatamente como nos portar em meio a tantas turbulências, em meio a tantos desafios, em meio a tantas circunstâncias que está proposta a vir a cada dia, a cada situação que nós estamos vivendo. E aqui ele discorre de uma forma muito profunda e com propriedade de conhecimento. Acabamos de cantar agora há pouco esse salmo aí. Eu falei, Jesus, eu nem sei o que eles vão cantar. E eles cantam alguma coisa que Deus tem dado para falar aqui. É sinal que Deus tem algo para falar conosco desse jeito, amados, né? E como é importantíssimo você cantar aquilo que é realidade para você. Porque cantar aquilo que não é realidade, não faz barulho, não faz mover, não faz nada. Você só canta da boca para fora. Agora, quão tremendo é quando você canta aquilo que é verdadeiro, aquilo que você vive, aquilo que você cria, aquilo que você, está buscando, aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está aplicando. Isso é tremendo. Aí faz barulho, aí estremece as trevas, aí o negócio pega e você vê o mover de Deus. Amém? Agora, quando nós só cantamos algo que nem mexe nada lá dentro, é sinal que nós não estamos vivendo nada daquilo. Quantas vezes nós falamos, poxa, o Senhor é meu pastor, nada me falta, mas será que não está te faltando mesmo? Será que isso tem sido real mesmo para você? Deus tem sido realmente, o supridor em tua vida? Quando a gente fala supridor, a gente já pensa em coisas materiais, financeiras, mas existem coisas que não se compram, não tem dinheiro que compra. Quando ele fala que ele é o meu pastor, nada me falta, é exatamente algo espiritual que ele está te falando. Algo material é algo que a gente naturalmente na abertura do culto já foi falado aqui. É consequência daquilo que nós estamos vivendo com o Senhor, então vai acontecer. Não tem como não acontecer. Agora, quando nós vemos o Senhor como pastor, qual é as atribuições de pastor? Aqui o salmista ele fala algumas coisas. Ele coloca aqui, olha, em verdes prados, ou em outras versões mais conhecidas, deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Ou seja, te leva a local onde você vai ter alimento e vai ter tranquilidade de descanso. Te leva a águas tranquilas, você vai ter o que beber, a ovelha vai ter o que beber, ela não vai passar por situações de dificuldade nenhuma. No versículo 3, então, ele fala, restaura-me o vigor, ele vai trazer forças, a ovelha, ela estará sendo totalmente alimentada e restaurar o vigor físico, e ela será conduzida sempre em caminhos de justiça, porque é o pastor que vai estar com ela, por amor ao seu nome. Você vê o Senhor, o nosso Deus, como pastor seu? Ou o que você vê que Deus é seu? Qual é a visão que eu tenho de Deus, do Senhor Jesus para mim? É um Deus que Ele é obrigado a fazer tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, quando eu quero? Se for essa visão, nós estamos totalmente errados e enganados a respeito de Deus. Agora, se a tua visão é de um pastor que está ali para cuidar de você,
O pastor de ovelha, que cuida do animal, ovelha, ele precisa gostar da função na qual ele está exercendo. Ele precisa ter amor pelos bichos. Se não tiver amor pelos bichos, ele não está nem aí se a ovelha está com fome. Primeiro eu como, depois, se der tempo, eu levo elas para comer. Se não der tempo, se chover, se o tempo ficar ruim, se cair neve, elas vão ficar com fome. O importante sou eu me alimentar. Eu com sede, eu vou beber água, as ovelhas também estão. Mas eu vou primeiro tomar água, beber água. Se sobrar para elas, elas vão tomar. Se não sobrar, elas vão ficar com sede. Tem muita gente que faz isso. O pastor, ele vai primeiro suprir a necessidade da ovelha. O pastor, ele vai sempre levar a ovelha para comer primeiro, porque ele sabe que a ovelha depende dele, senão ela não come. O pastor, ele vai sempre levar ela para beber a água primeiro, para depois ele beber, porque se ele não levar ela para beber, elas não vão beber. Por que a ovelha depende do pastor? Porque ela não enxerga direito, ela não vê. A visão dela é totalmente fraca. Então ela precisa do pastor para estar guiando ela no caminho que precisa guiar. Agora, o mais importante de tudo, ela precisa conhecer a voz do pastor. E conhecendo a voz do pastor, ela nunca vai atender a voz de outra pessoa falando com ela, porque ela conhece, ela entende. Quando alguém fala com ela, não sendo a voz do seu pastor, ela não obedece em nada. Mas quando o pastor fala, então ela não tem medo, ela vai seguir exatamente a voz do seu pastor. Aleluias. O salmista estava trazendo isso com muita propriedade. Agora, para os dias que nós estamos vivendo, a pergunta que o Espírito Santo de Deus fez para mim e faz para você nessa noite: Deus tem sido teu pastor, meu irmão? Você tem encontrado alegria em estar debaixo do comando desse pastor que te ama? Ou em alguns momentos você quer dar uma fugida, tentando respirar outros ares que não seja, entre aspas, tão pesado, que muitas vezes as pessoas acham que é pesado? Como é que está isso daí dentro de ti? Porque o salmista, ele fala uma tranquilidade tão grande a respeito disso, a respeito de Deus, a respeito do Senhor, na qual ele conhecia, na qual ele estava falando com conhecimento de causa. No versículo 4 ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que é isso? A gente olha isso aqui, parece que vou andar no vale da sombra da morte. Misericórdia, claro que não, eu estou fora disso, meu irmão. Você anda todo dia, você nem sabe. Você anda pelo vale da sombra da morte, você não está vendo nada. Quem te mantém vivo é o Senhor. Você não sabe quantas tramas tem para tirar a nossa vida durante o longo do dia. Você não sabe. Quando ele fala que, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, meu irmão, isso aqui remete-se à escuridão. O que você enxerga na escuridão? O que você consegue enxergar? Alguém consegue enxergar? Claro que não. Tudo preto. Não se vê nada, um breu. Um blackout, acabou, não se enxerga nada. Aqui a gente ainda vê algumas coisinhas. Mas vai para o campo para você ver só a hora que, meu irmão, apaga-se tudo, você não enxerga nada. Se tem a lua, você ainda vê a luz da lua brilhando, mas se tiver fechado o tempo, meu irmão, você não vê nada. Então você vai começar a caminhar dentro de uma situação na qual você não está enxergando, para você cair num poço, você cair num buraco, cair numa ribanceira, você nem vai ver. É exatamente quando nós estamos vivendo fora do controle ou do cuidado do pastor, nós começamos a caminhar pelo vale
da sombra da morte. Não estou enxergando nada, estou fazendo aquilo que me vem na telha, na ideia. Eu vou fazer, eu vou falar, eu não quero nem saber. Eu estou chutando balde. Você está andando no vale da sombra da morte, meu irmão. Você está apenas vendo, você não está enxergando nada. E é isso que ele fala aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que me abra os olhos, olha, vou te matar aqui, está preparado algo para você ali, ó, até aqui você vai, ainda que o médico fale, você tem 6 meses de vida, ainda que o médico fale, você não vai passar dessa, ainda que o médico fale, olha, não tem mais jeito, ei, quem é ele? Ainda que alguém te pare na rua e fale, agora chegou a tua hora, quem é ele? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha o que ele fala, não teme. Isso tem que ser real. Isso precisa ser real. Isso não pode estar apenas você ouvindo e algo que não entra em ti. Algo que você está ouvindo isso aqui, eu sempre falo para você, palavra de Deus ministrada é palavra de Deus na teoria. E ela precisa ser praticada. A prática ela vai sempre trazer, sabe, algo diferente dentro de ti. Porque você vai olhar e o inimigo vai tentar dizer para você, se você fazer, você tem certeza que vai dar certo? Meu irmão, não tenha dúvida. Faça. Quer ficar o confronto da tua carne contra o teu espírito. E a carne dizendo, meu, vai dar problema. E o espírito dizendo, vai que eu estou contigo. Olha o que ele fala aqui, pois tu estás comigo. É confiança no pastor. Tu estás comigo. Olha o que ele fala, a tua vara e o teu cajado me consolam ou me protegem. Aqui está na minha versão. É como se Deus estivesse andando do teu lado. A vara simboliza uma arma de fogo, que hoje em dia só se usa arma de fogo, a mais poderosa que você possa imaginar. Ele é armado do teu lado. E o cajado, que é para pegar a ovelha, tirar ela do caminho que ela está indo para o lado errado, é um cacetete. Sabe o que é cacetete? Quem sabe o que é cacetete aí, sabe? É para quando você querer sair, desobedecer, ele pegar o cacetete, dar só uma encostadinha em você. Ei, volta. Não vai por aí. É desse jeito que Deus tem trabalhado conosco. Nós não vemos nada. Mas é desse jeito que, sabe, o salmista ele está dizendo, falando para, sabe, a respeito do Deus na qual ele está servindo, que é o mesmo meu e seu. Por que ele não tem? Porque ele sabe que Deus está com ele. Por que ele não tem? Porque ele sabe que Deus está pronto, está armado ali, sabe, com o poder dele para poder protegê-lo. Por que ele não teme? Porque ele sabe que se ele sair do caminho, sabe, a vara, sabe, o cajado vai estar ali para buscar ele pelo pescoço e trazer e colocar no caminho certo. E o Senhor faz isso conosco, meu irmão. Amém? Talvez você possa estar falando, pastor, mas eu já sei, já aprendi tudo isso. Mas será que você já viveu isso? Será que você experimentou isso? Será que você já deixou realmente Deus ser responsável pela tua vida, pelo que você está vivendo, a ponto de você dizer, Senhor, ó, deixei tudo na tua mão, agora está acontecendo isso e está acontecendo isso. A responsabilidade não é minha, eu estou apenas, sabe, fazendo o que a tua palavra diz que eu preciso fazer, e está dando tudo errado. Quão gostoso é quando nós podemos fazer esse tipo de oração. Quão bom é quando nós podemos fazer esse tipo de oração. Sempre faço essas orações. Porque eu sempre deixo Deus na responsabilidade da minha vida. E precisa ser assim. É melhor Ele ser responsável do que eu. Porque quando eu faço as coisas e dá tudo errado, como é que eu vou colocar Deus como responsável? Também já fiz as coisas erradas sim.
E fui falar com Deus. Poxa, Senhor, o Senhor não está vendo? Estou, claro que estou. O Senhor não vai fazer nada. Você que entrou nessa, como é que é eu que você vai me cobrar? Arruma primeiro o que você fez de errado, aí depois você fala comigo. Muitas das vezes nós fazemos isso. Agora, quando nós fazemos todas as coisas que está proposto na palavra de Deus, em obediência, em prática, e as coisas começam a sair fora do eixo, opa, Senhor, está aí. E Deus sabe, meu irmão. Você poder falar na maior tranquilidade, Senhor, eu só vou te agradecer, te louvar e te adorar. O que vai acontecer, não quero nem saber. Deixou na responsabilidade do Senhor, ou seja, deixou na responsabilidade de quem tem poder para mudar a situação. Amém? Então você pode ficar tranquilo, vai acontecer. Em nome de Jesus. No 5 diz assim: tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Muita gente pensa e olha isso aqui e fala, nossa, que gostoso será, uma vingança contra todos que estão vendo, torcendo contra mim. Agora, Deus vai me vingar. Meu irmão, para com isso. Deus não é Deus vingativo. Fala para o teu irmão, Deus não é vingativo. Então esse espírito de vingança que está dentro de ti, manda embora em nome de Jesus. Não fique esperando que Deus vai vingar algo para que você, falei, tá vendo? Veio mexer comigo, tá pensando o quê? Esquece isso, meu irmão. Deus não é Deus vingativo, Deus é Deus de amor. O que o salmista está falando aqui é algo muito mais profundo do que a nossa mente tão pequenininha, o nosso coração tão fragilzinho, machucadinho, e a gente está querendo que Deus faça exatamente como a gente quer. Ai, que gostoso é de ver o meu irmão quebrar a cara no meio do caminho. Bem feito. Que alegria. Até glorifica Deus, adora Deus, e Deus fica olhando, mas que cabeçudo, hein? Onde é que eu estou nisso? Meu irmão, quando o salmista fala isso, é porque naquela época havia um costume de que quando alguém era perseguido pelos seus inimigos, ele tinha que sair correndo para fugir do inimigo. Ele precisava entrar na tenda do rei, aonde ele estava buscando refúgio. Ele conseguindo chegar até a tenda do monarca ou do rei, na qual ele estava buscando refúgio, o rei automaticamente receberia-o. E quando ele chegava na tenda e ele entrava, então os seus oponentes já não tinham mais como entrar e invadir a tenda do rei. Mas enquanto ele não chegasse lá a tempo, ele poderia ser pego. Mas ele chegando lá, ele adentrando, então o que aconteceria? O que acontecia? Ele estava seguro. Porque o inimigo não podia invadir a tenda do rei. Amém? E os seus inimigos, eles eram obrigados a parar no meio ali, ficar olhando de fora para dentro e vendo a presa, e vendo ali o seu oponente na qual estavam tentando buscar, na qual estavam tentando pegar. Eles não podiam mais ter acesso. Aleluia. E não podia fazer mais nada. O perseguido estava agora no lugar aonde eles não podiam entrar. Naquele momento, ele passou a ser hóspede dentro da tenda do rei, portanto, protegido pelo hospedeiro que era o rei. Amém? Inimigos. A partir desse momento, então, o que acontecia? Como era costume do anfitrião, a cabeça do hóspede naquela época, ela era ungida, umedecida com uma substância oleosa e perfumada. Por isso que ele fala a respeito disso, e faria uma refeição, e teria uma farta refeição para aquele hóspede que estava ali.
quando se fala em uma refeição, então ele está falando exatamente do banquete. Sabe quando o inimigo está atrás de você? Sabe quando o inimigo está bravo contigo? Sabe quando o inimigo, você percebe que ele está te perseguindo? Todos os dias ele está armando, todos os dias ele está tentando te derrubar, todos os dias você percebe uma opressão, todos os dias você percebe que algo está, sabe, te rondando, todos os dias você percebe que algo está complicado para você. Se você estiver fora da presença, da tenda, do encontro, que é o Senhor, que é o teu hospedeiro, você corre risco. Quem está entendendo? Agora, se tu estiver lá dentro da tenda, próximo do Senhor, grudado com Ele e Ele contigo, o inimigo ele vai te olhar de fora para dentro, vai te ver lá dentro, ele vai ficar furioso, mas ele não pode chegar onde você está. Você consegue entender isso? Lembra dos 3 jovens que foi jogado na fornalha? Quem lembra da história? Daniel? O que acontecia? Os 3 jovens estavam onde? Dentro da fornalha. Amém? Os 3. Quando o rei olhava de fora para dentro, ele via quantos? E ele via o quê? O fogo não tinha poder de queimá-los, o fogo não tinha poder de matá-los. Eles foram jogados, amarrados, e eles estavam passeando no meio do fogo. 4, jogaram 3 e já tinha lá 4, e os 4 ali simplesmente livres. E o rei, que era o inimigo deles, não podia fazer exatamente nada contra eles. É quando nós estamos com a nossa vida escondida em Deus. O inimigo pode olhar para você babando de raiva, de ódio de ti, mas não pode fazer nada contra ti. Amém? É isso que o salmista está falando, exatamente dentro de um contexto na qual, queridos, nós estamos vivendo nos dias de hoje. Quando nós estamos exatamente dentro do plano da qual Deus colocou para nós estarmos vivendo, saiba que Ele nunca vai deixar eu e você no meio do caminho abandonado. Amém? Por isso que o anfitrião, quando ele chegou ali, o hóspede chegava ali, era costume, ele já ungia a cabeça dele com óleo, e por isso que ele fala: o meu cálice transborda, faze-me o cálice transbordar. Ah, meu irmão, então aquele alimento, aquela farta refeição, virava ali um banquete, porque o anfitrião divino ultrapassa todas as expectativas de hospitalidade. A refeição assume as proporções de um banquete, quando ungüentos de alto valor e perfumes suaves são derramados sobre a cabeça do hóspede ilustre. O que nós temos de noção quem é Deus para nós? O que nós temos de conhecimento de quem é Deus para nós? O que nós podemos falar para as pessoas que não conhecem Deus, o que é Deus para nós? Você consegue transmitir com propriedade para as pessoas que não conhecem a Deus, e você se julga que é conhecedor de Deus, você se julga que é um cristão, você se julga que é um servo de Deus, você consegue transmitir com propriedade quem é Deus na tua vida? Ou se na hora que te faz essa pergunta você trava: deixa eu ligar para o meu pastor, para que eu possa te responder. Você precisa ter essa resposta, não sou eu que tenho que dar a resposta para você. Qual é a profundidade na qual você está mergulhando em conhecimento de Deus para você? Ah, o meu pai conhece, a minha mãe conhece. A salvação, ela é individual. Não é a salvação por família, ela é individual. Então não adianta eu conhecer meu filho, meu pai conhece, não adianta, ele precisa conhecer, ele precisa ter as experiências dele, ele precisa ter exatamente conhecimento de Deus. E para conhecer, meu irmão, todo dia eu ministrei aqui, é preciso gastar
tempo com isso. Preciso gastar tempo. Só que nós gastamos tempo com outras coisas que nós julgamos que é muito melhor do que estar preso dentro de um estudo, dentro de uma leitura, dentro de uma meditação. Julgamos que é chata, julgamos que não é prazerosa. E é o que mais o homem precisa nos dias de hoje. Conhecimento de Deus na profundidade, porque o conhecimento sabe, na superfície na qual nós estamos, não está causando mais efeito nenhum. É preciso mergulhar, é preciso desejar mais, é preciso querer mais. E muitas das vezes a gente fica buscando, a gente precisa, falamos aqui sobre Deus de milagres. Creio em Ti, Deus de milagres. Só que para acontecer o milagre, você tá com certeza, quem precisa de um milagre é porque está vivendo um processo, está vivendo uma situação, está vivendo está numa condição de sofrimento. É ou não é? Só quem precisa de milagre está numa condição dessa. Quem não precisa de milagre não vai estar numa condição dessa. Ninguém nunca vai precisar de milagre estando tudo bem. Agora, Deus de milagre, estou numa condição que eu preciso de um milagre, mas o inimigo vai e instala algo que é totalmente pesado contra as nossas vidas, que é o medo. A gente sempre fala disso aqui. E o medo é o instrumento que o inimigo mais tem utilizado na época de hoje. E o medo te trava. O medo te para. O medo te traz angústia. O medo não te dá coragem. E você precisa de milagre. A igreja de hoje, ela é medrosa. A igreja primitiva não era medrosa. Você pega os textos bíblicos e você vê que pessoas com problemas, pessoas com dificuldades, pessoas que estavam com mão amirrada, pessoas que estavam 38 anos deitadas numa cama, pessoas que estavam paralíticas, doentes, sabe, a ponto de morrer, pessoas que morreram, ressuscitadas, mão, sabe, totalmente normalizada, pessoas que levantaram de macas, de cama e começou a andar. Por quê? Jesus falava, dava a voz dele de autoridade, e todos, nenhum deles retrucou para questionar, pô, mas como é que eu vou levantar se eu estou desse jeito? A voz de autoridade vinha, ele esforçava para levantar e levantava, porque não tinha medo. Hoje quando se fala alguma coisa da palavra de Deus, trava porque tem medo. Ah, será que é isso aí mesmo? Ah, será que é verdade? Ah, o pastor está falando que não é com ele. Meu irmão, é palavra de Deus. É palavra de Deus. Só vive milagre quem não tem medo. Amém? Só experimenta milagre quem não tem medo da situação na qual está vivendo. Quem tem medo, o milagre não acontece. Deus não trabalha no meio do medo. Acabamos de cantar agora aqui a respeito de fé. Vivo pela fé. E a fé que vai fazer com que o medo vaza, vá embora. Não é teu lugar aqui dentro de mim. Não permito, não quero, não compactuo, não tenho nada contigo. Cai fora daqui. Estou te falando isso porque a gente precisa viver isso, queridos. Precisamos viver isso, precisamos experimentar isso. O que é isso? Agora não adianta você ouvir eu falar aqui a respeito de milagre que aconteceu na minha vida, a respeito de milagre que o Senhor sabe faz na minha vida. A minha vida é um milagre. Você precisa viver os teus. Você precisa ter testemunhos de milagres daquilo que Deus tem feito na tua vida diariamente. Não é você ouvir dos outros e você continuar do mesmo jeito. Deus só opera milagre na vida de fulano, na vida de Beltrano, na minha não. Ei, Deus é o mesmo, a palavra é o mesmo, o poder é o mesmo. Deus, Ele ama você, está esperando você se posicionar para que o milagre possa acontecer na tua vida. Agora, se não se posicionar, você vai só sempre falar
a respeito daquilo que Deus fez na vida de alguém, menos na sua. Imagina você falando de Deus, que você conhece Deus, para alguém que não conhece Deus, você fala, poxa, Deus fez isso na vida do irmão fulano, Deus fez isso na vida do irmão ciclano, Deus fez isso na vida do irmão beltrano, Deus fez isso na vida do pastor. E de repente a pessoa pergunta para você assim, e na tua vida, qual o milagre que Deus fez? O que tu vai responder? Aí você fala, não, na minha não aconteceu nada ainda. Por que não aconteceu? Quanto tempo você está na igreja? O que tu vai responder? Como é que tu vai convencer a pessoa? Não convencer não, né? Quem convence é o Espírito Santo. Mas como é que você vai querer mostrar para a pessoa que vale a pena servir a Deus se você está tanto tempo na igreja e não tem nada de milagre para contar para a pessoa do que Deus fez na tua vida? Já começa pela transformação de vida que você tem que ter. Ninguém chega a Jesus sem ter transformação. Não adianta eu bater no peito que eu tenho Jesus no meu coração, que eu sirvo Jesus. Só que na minha vida não há transformação nenhuma de que eu sou uma nova criatura. Como que você quer fazer com que as pessoas possam olhar Jesus em você? Quem está entendendo? Agora, quando eu entendo, quando eu vivo, quando eu quero, quando eu abro mão de todas as coisas para poder viver aquilo que o Senhor está preparando para mim, já preparou para mim. Opa, então eu quero muito mais. Lembra Pedro, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos? Pedro falou assim, não, de maneira nenhuma, não vai lavar meu pé, o Senhor. Não, meu pé não. Jesus falou o que para ele? Se você não me deixar lavar teu pé, tu nem tem parte comigo aqui. O que Pedro falou? Não vai lavar não, fica tranquilo então. Foi isso que ele falou? O que ele falou? Não somente o pé, mas todo o corpo. Ou seja, Pedro entendeu o negócio. Então quero o corpo inteiro. Quero que o Senhor lave o corpo inteiro, não só meus pés. Não era a hora ainda. Então é isso que a gente tem que entender, queridão. Precisamos querer mais de Deus. Precisamos desejar mais o conhecimento da qual o Senhor tem proposto para nós. Deus tem se revelado de várias formas nos últimos tempos. Falado de várias maneiras nos últimos tempos. Nós nunca vamos poder dizer, Senhor, eu não sabia, não vai ter como. Porque o que mais Deus sempre fez e fará até o último tempo, até o último momento, até o último segundo é revelar-se aos seus. Revelar-se aos seus. E quando se vai se falar de Deus, quando vamos se falar daquilo que nós estamos vivendo, quando vamos se falar de um estilo de vida na qual nós temos, isso tem que ser real. É muito raso nós dizermos que somos crentes. O diabo é crente. É muito raso isso. É muito superficial você dizer que é evangélico. Tem um monte de artistas aí hoje, eu sou evangélico. Você não vê transformação, não há confirmação, não há testificação com o Espírito Santo. Mas quão bom é quando você chega próximo de alguém, as coisas estão acontecendo, você não abre a sua boca, as pessoas vêm, chega para você e fala assim, você é da igreja, não é? Sou da igreja sim. Sabia, você é diferente. Está entendendo, meu irmão? Quando nós estamos, algo que, sabe, precisa acontecer em nós, o evangelho é pregado com as nossas condutas. Não precisa nem falar muito. As pessoas são atraídas, não por ti, não por mim. As pessoas são atraídas pelo Senhor.
a estar próximo de nós. Porque nós queremos mais de Deus. Necessitamos mais de Deus. O inimigo pode tramar o que for, você nunca vai ver um cristão autêntico, parado, chorando, desesperado, perdido, largado e dizendo que é cristão. Não, você nunca vai ver um cara assim. Você nunca vai ver uma mulher assim. Você pode ver ela sofrendo situação de perseguição, você pode ver ele sofrendo situação de perseguição, mas largado no meio do caminho, parado no meio do caminho e ainda dizendo assim: não, eu sou servo de Deus. Não, você não vai ver. Cristão autêntico sempre vai passar por percalços, ventania, vendaval, complicação. Ele vai sofrer essas situações todinhas. Ele vai passar por todas elas como mais que vencedor. Porque o Senhor sempre estará com ele, com a vara e com o cajado. Há momentos que você quer sair fora, Deus pega o cacetete e fala: volta para lá, meu irmão. Não vem para cá não, aqui tu vai morrer. Há momentos que o inimigo vem para te pegar, o Senhor só se mostra na frente dele, armado até os dentes, fala: o que você quer aqui? Aqui você não vem. Você está entendendo, meu queridão? Se Deus te leva, se Deus te dá o maior valor, na qual nós muitas vezes não temos noção do valor que nós temos para o Senhor, por que nós não valorizamos a Deus? Por que nós, muito mais do que agradecer, nós reclamamos? Essa semana eu postei no Instagram, não sou muito de ficar postando, mas Deus me levou a fazer aquilo de manhã. Postei uma foto que eu tirei logo de manhãzinha na praia. Aí coloquei lá uma legenda: esse é o dia que fez o Senhor, apenas agradeça. Por que o Senhor faz isso? Imagina o que Ele não ouve de reclamação, de murmuração. É nosso isso aí. Isso é de nós. Falando de nós, servos de Deus. Muito raro você ver, a começar o dia, você terminar o dia agradecendo ao Senhor em tudo. A gente só agradece das coisas boas. A gente só agradece quando as coisas estão legais, maravilha, glória a Deus, poxa vida, estou feliz, estou contente. Ei, deu tudo errado, glória a Deus. Aleluias. Obrigado, Jesus. Mesmo ter acontecido exatamente diferente daquilo que eu esperava que acontecesse, pois eu sei que o Senhor está no controle. Não aconteceu, é porque não é o tempo, então eu te glorifico mesmo assim. Não, pastor, isso aí não dá. Voltando àqueles três jovens que foram jogados na fornalha. Antes de serem jogados na fornalha, foi falado o que para eles? Olha, você precisa se prostrar, precisa me adorar, porque se não fizer isso, vocês vão ser jogados na fornalha, e eu quero ver o Deus que vocês servem, sabe, conseguir salvar vocês dessa situação. Qual foi a resposta deles mesmo, gente? Foi de pavor? Foi de ficar tremendo e falar para o rei: meu, cadê, toca aí agora que eu já vou adorar agora essa estátua. Foi isso que ele falou? A resposta deles foi de quem conhece o Deus que eles servem. Olha, rei, fica sabendo de uma coisa: somos servos de Deus, Deus poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Fique sabendo que não vamos nos curvar a essa estátua, pois não adoramos a outro Deus a não ser a Ele. E se Ele quiser nos salvar, continuaremos glorificando o nome dEle. Se Ele não nos salvar, glorificaremos mesmo assim. Você consegue entender? Agora a gente só tem a tendência de agradecer, glorificar o nome do Senhor quando as coisas estão bem. Irmão, se eu morrer, glória a Deus. Se eu não morrer, aleluia. Deus não está aqui para simplesmente fazer a minha vontade. Deus está aqui para fazer a vontade dEle através de mim. Ponto final.
Ah, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. O Senhor é meu pastor? Hã? Não, o Senhor é meu pastor? O Senhor é meu pastor? Não vai te faltar nada, mesmo. Nunca te faltou. Se faltasse, nós estaríamos aqui. De jeito nenhum. Pode apertar aí algumas situações. Você pode passar algumas crises financeiras, pode passar algumas crises, sabe, de saúde, em qualquer outra área. Mas se você está passando algumas crises, é porque o Senhor está permitindo você passar, porque Ele está te provando para alguma coisa muito maior lá na frente. Entenda. Para que nós possamos sair de uma situação e automaticamente já está sendo aprovada para outra. É isso que o Senhor precisa, sabe? É isso que o Senhor nos ensina e nós precisamos compreender e entender. O salmista, ele fala de uma forma muito clara aqui. É lógico que ele estava passando por perseguição, é lógico que ele estava passando por dificuldade, é lógico que ele estava aflito no meio da situação toda que estava contra ele, é natural. Mas ele via Deus de uma forma diferente. Ele via Deus como um pastor. Ele via Deus, alguém que vai levá-lo a se alimentar de um alimento que vai trazer força, vigor para ele. Ele via Deus como alguém que ia levá-lo a águas para trazer refrigério na vida dele. Por que refrigério, meu irmão? Porque a alma às vezes está passando por situação tão complicada, de angústia. O calor não é angustiante? Não é angustiante? Lógico que é angustiante. Quando você toma algo gelado, um sorvete, uma água gelada, quando você está com bastante sede, como é que ela entra lá dentro? Trazendo um prazer, né? Ufa, que delícia. Você chega, transpira, porque o gelado cai lá dentro, aquele dentro quente, fervendo, traz a maior saciez. Nossa, que maravilha. É isso que o Senhor faz conosco. Deus sempre vai nos levar a ter refrigério. Ei, sossega. Eu estou aqui. Não vou te deixar em nada, em lugar nenhum. E quando Ele fala tudo isso, quando Ele está dentro da tenda, quando Ele está como um hóspede, então por isso que Ele fala: tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Meu irmão, o inimigo sempre tentou nos matar. O inimigo sempre tentou nos prender, nos fazer escravo dele. O Senhor foi lá, nos resgatou, nos trouxe para próximo dele, nos manteve como hóspede dele. Por que você quer sair um monte de vezes da presença dele? Ungiu a tua cabeça com óleo, sabe, ali tudo bonitinho. Você tem o cheiro da rosa de Sarão, que é Cristo Jesus em ti. Aleluias. Deus tem honrado. Você pode estar passando por humilhações, pode estar passando por dificuldade, pode estar passando por aflições, você pode estar passando por um monte de coisa. Saiba, os humilhados serão exaltados, serão honrados, serão exatamente lembrados, nunca serão esquecidos, em nome de Jesus, amém? Aleluias. Aí ele fala no versículo 6: a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida. A felicidade e a misericórdia todos os dias me acompanharão, certamente, todos os dias da minha vida. Felicidade e misericórdia. Depois que ele entende que ele entra na tenda, que ele é recebido, que ele está guardado, que ele está protegido, que ele está ungido, que o inimigo não tem mais acesso, então ele fala: a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida. Ou seja, toda necessidade são supridas e os inimigos sempre serão afastados, porque o anfitrião é não só um hospedeiro do hóspede, mas ele é um amigo do hóspede.
Lembra quando Jesus fala assim? Olha, já não os chamamos mais servo, mas os chamamos de amigo. Se você me ouvir falando com Deus, você fala assim, esse cara é folgado. Se você me ouvir falando com Deus, você vai falar assim, esse pastor, ele não tem temor. Eu tenho temor, não sou folgado, respeito o meu Deus, mas o que eu tenho com Ele chama-se intimidade. Eu com Ele e Ele comigo. Você precisa ver como Ele me chama. E a gente é assim, eu e Ele e eu. Nós. Isso é vida. Mas quando a gente quer buscar, quando a gente quer ter esse nível de relacionamento com alguém, pô, mas como é que você faz isso? Você não vê ele? Realmente, ele é espírito. Espírito. Com os meus olhos carnais, eu não vejo. Mas eu sei que ele está comigo. Eu vou falando com ele em qualquer lugar. Andando, caminhando, no carro. E como eu falo com ele, se você ouvir, você fala, eu estou no meu quarto, estou lá, é eu e ele e eu. Parece que ele está sentado comigo na minha cama, tudo direitinho lá, e a gente conversa. Sabe quando estou falando com você aqui? É a mesma coisa que eu faço com ele. E às vezes a pessoa acha que, poxa, orar é um negócio tão chato. Mas quando você está com o teu amigo, com a tua amiga, que você julga que é melhor amigo ou melhor amiga, que vai dormir na tua casa, você chega lá, você nem dorme, você passa a noite inteira falando. Eu lembro da Eduarda. Cadê a Eduarda? Está aqui? Nem fugindo, nem vi, está lá para trás. Eduarda ia dormir, sabe, sempre a Maiara ia dormir lá em casa. A Maiara, a esposa do Dudu. A Maiara fala para caramba e a Eduarda fala para caramba. Olha só que dupla de dois. Quem dormia? Nenhuma, porque uma queria falar mais que a outra. Que dupla de dois. Por que eu quero falar isso para você? Porque a gente sempre tem, com as pessoas a gente quer falar. A gente tem o que falar. Com Deus, você fala com Deus 2 minutos. E olhe lá se for 2. Acabou o assunto. Você não tem mais o que falar. Já vira um tédio. Você fica repetindo um monte de coisas. Porque parece que põe Deus dentro de um, sabe, de um negócio que parece que, ei, Deus é igual a mim e a você. Eu falo, Ele ouve. Ele fala e eu ouço. Tem momentos que eu vou falar, o Espírito Santo de Deus fala assim, não fala nada, deixa eu falar. Tem momentos que eu chego tão bravo diante de Deus, eu cansado e eu querendo às vezes ministrar, uma palavra para ministrar, e eu chego, sabe, no meu cantinho, e Ele fala assim, ó, quietinho, deita e dorme, depois você fala comigo. Se tem uma das coisas que você vai ver sempre em mim, eu posso ter um monte de defeitos, mas desobediente não. Pode ser o que for, em que área for. Se o Senhor falou, quem falou foi Ele. Então, eu obedeço. Ao que vai acontecer? Não estou nem aí. Isso, eu posso ter um monte de defeito, mas dentro disso, você pode ter certeza que eu não vou ter nenhum tipo de problema em obedecer aquilo que Ele está falando comigo. Seja em que for. Por que Deus está me levando a falar isso com você? Você entender o nível de relacionamento que nós temos que ter com Ele. De parar de achar que Deus tem outras coisas para poder fazer e não vai estar ouvindo você. De parar de achar que você tem que ter uma forma de falar, um vocabulário enriquecido para que você possa falar com Ele. Ei, irmão, você vai falar com Deus do jeito que eu estou falando com você. Mas eu chego lá e falo, então, poxa, você não está vendo isso aí não? Olha a situação que eu estou passando aí. Isso é
situação falando com Deus. Quem me vê falando Deus vai falar, esse cara é doido. Às vezes Deus fala, pô, não estou entendendo nada que você está falando. Seja mais claro. Aí o Espírito Santo de Deus vai lá e faz de outra forma. Fala, agora começando a entender. Mas vamos lá. É relacionamento, gente. Um fala, o outro escuta. Quem fala, o outro está escutando. Quando você para de falar, o outro que vai falar e você escuta. Nível de relacionamento. Você vai ver isso direto na Bíblia. Você vai pegar Josafá e Josafá vai lá e rasga o coração dele diante de Deus. Um rei com autoridade, com exército, com tudo. Podia, sabe, dar a voz de autoridade para todos os soldados. Vai morrer todo mundo, mas eu não quero nem saber. Eu sou o rei, vou mandar todo mundo enfrentar esses caras que vêm aí. Ninguém vai, sabe, me vencer dessa forma, não. Ele foi lá e falou, Senhor, olha aí a situação. Olha o tamanho do exército que está vindo aí. Eu não sei o que fazer. Um rei, guerreiro, o exército, dizendo que não sabe o que fazer. Isso é relacionamento com Deus. Isso é profundidade com Deus. E quando você tem isso, é natural, quando você busca e começa a ler a Bíblia, tem um monte de coisas que o Senhor vai trazendo, vai revelando, vai fazendo trazer o entendimento, você vai compreendendo. As coisas parecem serem, sabe, desembaraçadas. Agora a gente quer que Deus fala, a gente quer que Deus faça, a gente quer que Deus, sabe, usa a nossa vida, a gente quer que Deus faça um monte de coisas. Porém a gente não quer ficar um minuto na presença de Deus. Se o que mais nós precisamos é exatamente a presença de Deus em nós. Por que nós, sabe, nos aprofundamos em relacionamento pessoal? Porque isso vem do trono. Aí a gente não quer, sabe, desenvolver um relacionamento pessoal com a fonte do relacionamento, que é o Senhor. Por que não? Se é Ele que é a fonte na qual nós necessitamos. Quem lembra quando Eliseu, na época de Eliseu, que ele fugiu, aonde o exército, fugiu não, ele estava dormindo na sua casa lá e o exército do inimigo cercou ele. Lembra? Quem lembra dessa passagem? E quando o servo dele saiu de manhãzinha, olhou e viu todo o inimigo, os inimigos, todos eles cercou ali o local onde eles estavam. E ele falou, meu, já era, vamos morrer. Lembra dessa passagem? Quem lembra? Agora, o porquê que eles foram cercados daquele jeito? Lembra que quando o exército inimigo dos filisteus tramava tudo para ir contra o povo de Deus, o que acontecia? Eliseu, não lembra você, Eliseu, ele ia lá e falava assim, olha, o inimigo vai fazer assim, 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 assim e assim, tal hora, tal dia, entregava tudo. E tudo que o inimigo tramava na hora que eles iam colocar em prática, o exército, sabe, de Israel já estava em prontidão e os vencia. Todas as vezes acontecia isso, até que um soldado falou para, sabe, o rei dos filisteus, pô, tem um cara lá que ele entrega a gente toda hora, pô. Tem um cara lá que a gente trama tudo aqui, ele vai lá e fala tudo que nós vamos fazer. Por isso que quando a gente chega lá, os caras já estão aguardando, a gente pega a gente de surpresa, a gente sempre perde. Quem é? Fulano de tal, vamos pegar ele. Por que eu estou te falando isso? Quando nós temos nível de relacionamento com o Senhor, Ele sempre revela o que está para acontecer. Quem está entendendo? Quando nós temos níveis profundos de relacionamento com o nosso Deus, Ele sempre nos revela o que está para acontecer.
época de José, que ia ser levantado como governador. Antes de tudo, os dois presos tiveram um sonho. José trouxe a revelação. 2 anos depois, o copeiro lembrou-se que José havia revelado o sonho dele e ele estaria sendo restaurado à posição de copeiro. Foi quando o rei Faraó também teve os 2 sonhos. Chamou todos os magos, sábios, todos eles que estavam ali para decifrar o sonho. Ninguém sabia o que queria dizer aquele sonho. E José chegou na frente dele lá e falou o que era o sonho. Deus já estava desenvolvendo um relacionamento com José de profundidade. Você vai ver a fala de José, ele nunca diz, não, pode falar que é o seguinte. Só falar que eu revelo na hora. Sou José, filho de Israel. É comigo mesmo, diz aí. Na frente do rei, ele falou assim, não revelo nada não. Quem revela é Deus. Eu só sou um instrumento. E aí o rei contou o sonho para ele, ele falou, olha, o sonho é simplesmente, os 2 sonhos é um só. O significado é o mesmo. Então 2 é um sonho só. E falou para ele exatamente o que estava para acontecer. Ou seja, Deus já estava trazendo algo, revelando a José o que estaria para acontecer com todo o povo do Egito e com todos os países vizinhos da crise que viria. 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Por quê? Desenvolvimento de relacionamento profundo com Deus. Quem está entendendo? Deus tem buscado a trazer a igreja dele para próximo dele, para perto dele. Se você julga que você estava perto, eu quero dizer que você está longe. Se eu julgo que eu estou perto, eu estou longe, eu preciso me achegar mais. Sabe quando você chega na igreja, e a gente sempre fala isso aqui, você é um dos primeiros a chegar na igreja, qual é o banco que você senta? Qual é o banco que você senta? Aqui na frente? Qual é o banco que você escolhe para sentar? Lá atrás. Lá atrás, eu sentei lá atrás. Quem chegar aqui, sente na frente. Parece que Deus é um monstro. Parece que Deus é um bicho. Ninguém quer sentar na... Olha as cadeiras aqui, ó. Todas elas aqui. Ninguém quer sentar na... Para quê? Quando eu estava lá em Vicente Carvalho, a gente brigava para chegar cedo para sentar onde? Pole position. Pastor Mesquita, eu, Beto, Elda, Leia, Rosana, tal. Era tanta gente que a gente chegava assim, meu irmão, Dança vai sentar atrás de mim. Porque queria ficar na frente. Qual é o resultado disso? Crescimento. Agora, parece que Deus é um monstro. Não, quando você chegar na igreja, eu sou lá, o último banco eu sentei. Quando a gente vai para um show qualquer, a gente chega com antecedência. Tem gente que dorme no local. Para quê? Para ficar no último lugar no banco? Não. Para sentar na frente. Mas quando é para Deus, o melhor é ficar longe. Aí depois reclama que a situação não está boa. Meu irmão, chega perto. Vem para perto. Chega próximo. Não fica longe não. Quanto mais longe você fica, mais vulnerável você está. Você fica sentado lá no final, passa carro, passa gente falando, as crianças brincando, fazendo mau barulho, tira a tua atenção, você não se concentra, você perde o que Deus está falando aqui. Você olha para a criança, brinca com ela, e a palavra sendo ministrada, deixa você tonto. Deixa o pai e a mãe cuidar da criança. Eles se revezam, fica você, eu vou ouvir, depois eu te passo. Agora vou eu vou ouvir, depois... É assim. Mas não, fica lá, ainda fica um monte de gente lá junto. A Fefezinha, que bonitinha. Você é tonto, meu. Você veio fazer o quê aqui? Fica nos corredores, a minha mensagem sendo pregada está aqui no corredor. O que muda para você?
Aí depois, não, sou cristão. Cristão? Que cristão? Você precisa ter noção, gente, precisa ter maturidade espiritual. Porque senão a gente vai viver a nossa vida simplesmente dizendo que somos uma coisa e na prática somos outra. E não adianta a gente querer mudar as coisas se não tivermos sede e fome daquilo que Deus tem trazido para nós. Falamos em banquete. E todas as vezes que nós nos reunimos aqui, tem um banquete. A comida é igual para todos. Por que para uns serve e para outros não? Por que para uns é boa e para outros não? Essa comida é ruim demais. Por quê? Porque você não quer estar perto. Quem está perto adora a comida. Quem está perto fala, nossa, eu queria ficar mais, queria comer mais. Calma, vai dar uma indigestão em você. Precisa se alimentar de acordo com o que você precisa para esse dia. Deus não mandava maná para 5 dias. Se mandasse, comia tudo lá, dava um infarto em todo mundo. Era para esse dia, é para um dia. Pronto, come aí. Meu, acabou, então é o que você precisa. Amanhã tem mais. Quem está entendendo? Senão a gente vai viver 21. Poxa, mas é ano do resgate. Ano do resgate é onde você tem que estar muito mais próximo de Deus. Não se resgata nada e ninguém longe de Deus. Não se resgata. Você acha que o que está prendendo algo que você precisa ir resgatar, está lá deixando de boa para você ir lá? Só ir lá, chegar lá, pegar e vem, está tudo certo? É guerra, meu irmão. É guerra. Em se tratando de guerra, saiba de uma coisa: não vai liberar para você de boa. Você tem que ir lá e falar assim, ó, o que tu está na tua mão é meu, e eu não vou abrir mão de estar com ele de volta, então eu vou tomar de ti, porque me pertence. Então me aguarde. Quem está entendendo? Se nós não fizermos isso, cara, você nunca vai descobrir o que é felicidade, nunca vai descobrir nem o que é misericórdia. Às vezes a gente fala misericórdia, Senhor, mas não sabe nem o que está dizendo. A gente só entende que misericórdia é Deus, sabe, ter misericórdia de nós, mas está fazendo a mesma coisa depois, ou pior. Brinca com as coisas de Deus. Agora, quando a gente entende que eu estou debaixo da potente mão de Deus, eu estou na tenda do Senhor, estou próximo do Senhor, estou escondido no Senhor, ninguém pode me tocar, ninguém pode chegar próximo de mim. O Senhor está me guardando. O inimigo pode me olhar babando de ódio, de raiva, querendo me destruir, mas não pode fazer nada. Eu estando com o meu hospedeiro, dentro da hospedaria há alimentação, há exatamente água para beber, comida para comer, lugar para descansar, lugar para você ter prazer, lugar para você viver. Há exatamente tudo o que você precisa. Por isso que ele diz aqui: a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei nessa hospedaria até o fim da minha vida. Não quero sair debaixo da presença de Deus, não quero ficar longe da presença de Deus, não quero ficar longe do Senhor na minha vida. Eu quero estar muito mais próximo dEle. Aleluias. E muito mais que isso, eu quero conhecê-lo mais. Se eu conheço Ele hoje dessa forma, amanhã eu quero conhecê-lo um pouco mais profundo. Na terça-feira eu quero conhecer mais ainda profundamente. E assim por diante, meu irmão. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós seremos transformados e teremos convicção do Deus na qual nós servimos. Não vai ser qualquer vento, qualquer situação, qualquer palavra que vai acontecer conosco, que nós vamos simplesmente ficar, sabe,
sabe, jogado para um lado e para o outro. Ei, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu quero dizer para você que proximidade com o Senhor te traz sabedoria mediante a circunstância que você vive, aquilo que você é afrontado. Ele te traz palavras para ir contra aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está recebendo. Ele te traz exatamente um filtro para que você não permita descer para o teu coração, e aquilo que você quer falar, ele te bloqueia para você não falar, porque vai trazer prejuízo para você, somente para você, para mais ninguém. Aquilo que você acha, falei, eu estou aliviado, o problema vai ser seu, não foi de quem ouviu. Quem está entendendo? É isso que a gente precisa compreender. Longe do Senhor, nós não vamos compreender, não vamos saber fazer nada, e nós vamos querer resolver do nosso jeito, falar do nosso jeito. A gente vai achar que nós estamos fazendo a coisa certa. Mentira, você está longe de Deus. Como é que você está fazendo a coisa certa? Você não está buscando conhecimento, você não está buscando, sabe, estar próximo do Senhor. Como é que você está fazendo a coisa certa? Não, meu irmão. Temos a tendência sempre de estar fazendo o errado. A própria palavra diz que o nosso inimigo, ele é astuto. Ele não é um desconhecido, sabe, desprovido de conhecimento, sabe, da minha vida e da sua. Ele te conhece como, sabe, ninguém, até mais que você, até mais do que eu mesmo ele me conhece. Lógico, ele é muito mais evoluído que eu, ele é um espírito, eu não, você não. Então eu, longe da parte, sabe, da presença de Deus, é lógico que eu vou ficar vulnerável, é lógico que eu vou ter problema sério. Agora, se eu estiver próximo de Deus, aí a coisa muda de figura, aí o negócio muda completamente. Porque do jeito que eu falo para você, que se você ouvir eu falando com Deus, parece ser que eu não tenho temor com Ele, não tenho, sabe, respeito com Ele. Então, se você me vir falando com Satanás, você fala: esse cara é doido. Porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei a autoridade que eu tenho, e eu sei o poder que está na minha vida através de Deus. Amém? Ele sabe? Claro que ele sabe. Ele sabe que eu tenho também. Agora, ele não quer que eu exerça. E a maior briga dele comigo é: esse cara é folgado, ele exerce contra mim, e ele não pode fazer nada comigo. Porque onde é que estou? Próximo do Senhor, estou guardado no Senhor. Ele se levanta contra mim, e o Senhor vai lá e fala assim: pode ficar quietinho aí, aqui não. Quem está entendendo? Agora, se a gente não estiver próximo, lógico que você vai chorar, vai sofrer, vai ficar perdido, não sabe o que fazer, vai falar bobagem, vai fazer bobagem, e acaba vivendo exatamente dessa forma. Deus não quer que você fique assim. Fica no teu lugar, levanta aí no teu lugar, em nome de Jesus, fica em pé. Eu nunca vi nenhuma ovelha, bicho. Ovelha, bicho, animal, está preocupada com o que vai acontecer com ela quando o seu pastor tira ela do local onde ela está para levá-la para ser alimentada, os pastos, para deixar ela no local onde tem água. Eu nunca vi ela se preocupar com o que vai acontecer. No meio do caminho elas se machucam, o pastor vai lá, pega ela, trata dela, passa remédio nas feridas dela, cuida dela, tudo certinho, e ela continua a caminhar. No meio do caminho ela se suja, cai no meio de uma lama, o pastor vai lá, pega ela, lava, dá banho, limpa, deixa ela toda limpa novamente, e ela segue o ciclo dela. No meio do caminho a patinha dela pode sofrer alguma entorse, o pastor vai lá, pega ela, põe no colo e vai cuidando das outras e levando ela no colo. Elas não se preocupam com nada disso. Por que Deus nos compara como uma ovelha? Você consegue enxergar alguma coisa para o lado espiritual? Não.
Somos igual a ovelha. Quando estamos com um problema de sujeira no nosso interior, você consegue limpar? Não, igual a ovelha. É o Senhor que cuida. Nós estamos machucados, espiritualmente, ferida na alma, entristecido, angustiado. Tem remédio na farmácia que tira a angústia? Tem remédio na farmácia que traz paz? Tem remédio na farmácia que cura a ansiedade? Não, é só o Senhor. Quando eu estou com uma fome espiritual de querer aprender, eu vou conseguir comprar isso em algum local? Alguém vai conseguir me dar esse alimento que é exatamente o que eu preciso? Não, só o Senhor. Então a ovelha, ela nunca se preocupou com nada disso. Ela tinha tudo o que ela precisava do pastor, na qual ela estava sendo cuidada por ele. E com um detalhe: intimidade ferrenha, intimidade monstra, a ponto dela conhecer a voz do pastor de longe. Então, meu irmão, se você conhece a voz do teu pastor, o inimigo sempre vai soprar no teu ouvido. Outros pastores, para roubar a ovelha, tentavam lá imitar a voz do pastor da ovelha em si. A intimidade era tão monstra que as ovelhas ouviam a imitação da voz do pastor dela, mas elas não caíam naquele conto. Aí quando o pastor chegava e as chamava, elas tinham certeza: esse é nosso pastor. Já se levantava logo: é hora da gente ir embora. É a esse nível que Deus está querendo nos levar. É esse nível que o Senhor está tentando trazer a igreja dele para próximo dele. É esse nível que ele quer deixar você bem perto, para que você não possa sofrer e muito mais estar vulnerável. Não, ele quer você bem próximo dele. Então, meu irmão, deseja isso, queira isso. Porque ainda que você possa se perder no meio do caminho, que possa acontecer, o pastor sempre vai atrás. Nunca larga. Ele deixa as 99 que está ali, sabe, segura, está ali bonitinha, está ali certinha, está tudo tranquilo. Se perdeu uma no meio do caminho, olha a palavra, se perdeu, ele vai atrás dela, procura ela, vai lá, briga com o leão, briga com o urso, briga com tudo, e vai trazer ela, nem que traz a ponta da orelha, mas ele vai dizer assim: eu briguei, eu tentei, não consegui, mas eu consegui a orelha dela, então está aqui a prova que eu briguei por ela. Mas normalmente ele traz a ovelha de volta. Esse é o pastor. O Senhor sempre faz isso conosco. Aqui se perde. Agora, que quer se perder, ele não vai atrás. Está na Bíblia. A gente vê um monte de passagem na Bíblia. Tem ovelha que quer se perder. Aí é diferente. Agora, aquela que está no caminho, foi induzida, enganada e se perdeu, aí ele vai atrás, vai até a porta do inferno, se for possível, se necessitar, se for, sabe, necessário ir até a porta do inferno para resgatar, pode ter certeza que ele vai. E vai trazer a ovelha de volta, porque vai dizer assim: Satanás, aqui tu não vai pôr a mão de forma nenhuma. É esse nível que o Senhor quer que nós possamos conhecê-lo. De nós lermos um salmo como esse, sabe, entender, realmente isso é meu, isso é para mim, eu vivo isso, eu simplesmente experimento isso na minha vida, nada está me faltando. Agora lê isso como algo tão, sabe, automático, algo comum, algo normal, tanto ouço que virou, sabe, um mantra. Não estamos falando disso. Estamos falando de conhecimento, de profundidade, de intimidade, de estar ali vivendo na íntegra, com propriedade. O Deus que eu sirvo é o Deus que está me direcionando. Eu falo com Ele, Ele fala comigo. Por que você serve a Deus?
Todo dia minha filha estava me falando que foi feita essa pergunta para ela: então você serve a Deus porque seu pai está lá servindo a Deus? Ela tremeu. Mas ela foi buscar a resposta de Deus. Isso ela me falou. Depois ela fala para vocês. Normalmente, por que você está servindo a Deus? Normalmente você ouve pessoas dizendo assim: ah, você está na igreja, então você é um fraco. Você precisa de um mentor, de um pastor para dizer aquilo que você precisa fazer. O que você vai dizer para uma pessoa dessa? Eu já ouvi isso. Eu tive que dar uma resposta clara para ele. Não a minha resposta, mas a resposta de Deus para ele. Agora, se eu tenho conhecimento da profundidade do Deus na qual eu estou servindo, eu vou falar com propriedade. Agora, se eu não tenho nada, eu não vou responder nada. Só vou ser simplesmente envergonhado, como alguém que diz ser algo em que na prática não é nada. Aparência não muda nada, meu irmão. O inimigo não tem medo de aparência. O inimigo tem medo de alguém que tem a vida em santidade, conhecimento de Deus, vida de oração, conhecimento da palavra, e sabe quem ele é em Cristo Jesus, e sabe quem Cristo Jesus é nele e para ele. Aí ele tem medo. Então analisa a tua vida. Verifica como é que você está, para que você possa mudar. Pode ser que em algumas áreas você está bem, pode ser que em outras áreas você está capengando. Em nome de Jesus, enquanto nós estamos adorando ao Senhor, iremos adorar o Senhor com cântico. Verifica como é que você está aí diante do Senhor. Busca dele, fala para ele: Senhor, eu não quero mais ficar longe. Não quero mais te conhecer apenas do jeito que eu te conheço. Eu quero me aprofundar, me ajuda nisso, para que eu possa estar bem perto de ti, próximo de ti. Em nome de Jesus. Aleluias.
Aleluias. Senhor, como igreja nós reconhecemos, Senhor, que em muitos momentos somos levados, Senhor amado, pelas circunstâncias diárias na qual nós estamos vivendo aqui. Nos últimos tempos, então, estamos sendo, Senhor amado, confrontados de um lado para o outro. E muitas das vezes nós apegamos, Senhor amado, exatamente em falhas contigo. Num culto como hoje, então, Senhor, misericórdia. Quanto mais nós achamos que estamos bem, de repente nós notamos que nós estamos muito mal diante de Ti. E nós entendemos sim que o Senhor tem trabalhado a cada reunião, a cada, Senhor amado, culto que nós estamos recebendo a ministração da Tua palavra, como o Senhor estando nos atraindo, Deus querido, como uma galinha que vai buscar os seus filhotes para se escondê-los debaixo das suas asas, para que nada possa acontecer com eles. E nós temos sido um pouco rebeldes em muitas causas, em muitas situações, Senhor. E nessa noite nós entendemos sim que aquilo que nós estamos lendo aqui, Senhor amado, é algo que é muito profundo, Senhor amado, daquilo que nós estamos acostumados a ler dentro de um salmo como esse, que nós conhecemos, Senhor, e somente de falar, mas de viver, Senhor amado, eu tenho certeza, Senhor amado, que não tem 10% ou 5% de que vive isso, Senhor. Nós não queremos viver apenas de aparência, não queremos viver dizendo que nós somos alguém, na verdade, na prática sendo outra coisa. Oh Senhor, misericórdia. Oh Senhor, tira isso de nós, tira essa mentira de dentro de nós. Queremos viver aquilo que nós aprendemos, queremos viver aquilo que nós falamos. Se o Senhor é o nosso pastor, temos certeza que nada nos faltará. Não seja somente falácia da nossa parte, não seja somente algo que sai, Senhor amado, da nossa boca sem efeito algum na área espiritual, porque não tem fé nisso. Queremos ter certeza de que o Senhor sempre vai nos levar, Senhor amado, a estar deitado em verdes pastos, onde estaremos encontrando descanso, onde poderemos beber da água do Teu Espírito, na qual nós tanto necessitamos. Ainda que possamos estar, Senhor amado, cansados, sem vigor físico nenhum, o Senhor sempre estará nos conduzindo no caminho de justiça, por causa do amor do Teu nome. Isso é verdadeiro e precisa ser para nós. Não importa o que possam falar, não importa o que possam fazer, não importa o que possam tramar, Tu és o Deus que sempre estará trazendo justiça. Ainda que o inimigo trame algo contra nós, Tu és o Deus que sempre estará levantando a bandeira de justiça sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Ainda que possamos andar no meio da escuridão por causa de circunstâncias, Senhor amado, o Senhor sempre estará conosco. Não vamos temer, não vamos nos preocupar, porque o Senhor estará ali junto conosco. O Senhor estará ali, Senhor amado, pronto para nos ajudar. O Senhor estará ali com o Teu cajado para nos socorrer, para não nos deixar sair da Tua rota, do caminho na qual o Senhor trilhou para nós prosseguirmos, ó Pai, em nome de Jesus. E quando chegarmos, Senhor amado, próximo da Tua tenda, assim como era o costume daquela época, faça-nos, ó Pai, correr para próximo de Ti. Quando estivermos sendo perseguidos, quando nós percebermos que estamos longe, possamos correr para a Tua presença, Deus querido. Assim como a corça corre, Senhor amado, através da água, corre em busca da água para se proteger. Faça-nos correr para a Tua presença, para encontrarmos proteção em Ti, em nome de Jesus. Estando debaixo da Tua potente mão, estando protegido por Ti, Senhor amado, o inimigo verá o Senhor lançando, preparando um banquete, e nós nos alimentando na presença deles, eles olhando, e eles não podendo fazer nada. Toda a trama contra as nossas vidas, eles bramando, babando de raiva, de ódio contra a Tua igreja, mas a Tua igreja se alimentando de Ti, a Tua igreja se fortalecendo em Ti,
ti, a tua igreja sendo totalmente levantada por ti, e ele não vai poder fazer nada, porque se está nos honrando, o Senhor está derramando óleo, o Senhor está derramando a unção, o Senhor está derramando autoridade, o Senhor está derramando em nome de Jesus poder sobre a tua igreja. Senhor amado, em nome de Jesus, faça conosco isso nessa noite. Queremos mais andar assim, Deus. Seja um divisor de águas, que isso possa marcar a nossa vida, assim como marcou a vida de Jacó, quando ele foi atravessar aquele rio. O Senhor apareceu ali em forma de homem, lutou contigo a noite toda, não desistiu. Ele não entendia que era o Senhor. Quando ele entendeu, então ele falou: não te largarei enquanto tu não me abençoares. Aquilo foi um divisor de águas. Que isso possa ser um divisor de águas para nós. Ele passou de um suplantador, de um mentiroso, de um enganador, para ser Israel. Que possamos sair dessa condição na qual nós estamos, Senhor amado. Uma vida de engano, uma vida de teoria, uma vida de aparência, uma vida sem nexo, uma vida sem intimidade, uma vida sem proximidade, para sermos alguém, Senhor amado, próximo de Ti. Uma vida com intimidade profunda em Ti, uma vida com conhecimento de causa profunda em Ti, uma vida que tenha realmente, Senhor amado, o conhecimento da Tua presença em todo momento, em todo instante, seja em qualquer lugar, seja em qualquer circunstância que possa ocorrer, acontecer, saberemos que o Senhor está conosco. E independente do que possa ocorrer, a felicidade, a misericórdia certamente nos acompanharão todos os dias da nossa vida. E queremos habitar na casa do Senhor, Senhor amado, até o último dia de vida nesse lugar. Que possamos estar na tua casa, próximo de Ti, íntimo de Ti, querendo Te conhecer muito mais hoje do que ontem, e Te conhecer muito mais amanhã do que hoje, e assim por diante. Seja a vida da tua igreja nesse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, a balacada sei andará e alabaia. Labasui cante assim alabas. Ei, calabasui. Ei, alabaxa da alabaça. Ei, cancinha, aleluia. Nie labasui cante ele xalá. Diga alabaçu. Nie suca. Faça-nos correr para Ti. Faça-nos correr para Ti. Ei, ei.
Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Ele é digno de honra, de glória, louvor, adoração, exaltação. Ele é Deus. Ele é Deus. Sempre cuidará de nós. Sempre apaixonado por ti, sempre apaixonado por mim. Não abre mão de você, não abre mão de mim. Glória a Deus por isso. Amém? Que você possa refletir sobre tudo isso que você ouviu. Que você possa correr para os braços do Pai, para próximo dele. Muita coisa você vai entender quando você está próximo. Longe, você não consegue compreender muitas coisas não, mas próximo você vai entender. Você vai receber até revelações de algo que possa estar, sabe, o inimigo preparando, e você vai conseguir estar indo adiante de tudo que ele possa preparar. Você se projeta diante do Senhor. Algo que o Senhor me ensinou de muita profundidade é que quando você está próximo dele e você fala com ele, o inimigo ele te ouve, ele compreende, ele te entende. Quando você fala em português, muitas das vezes, quando você entende que é ser servo de Deus, raramente, olha o que eu estou te falando aqui, raramente você vai se pegar orando por você mesmo ou por coisas tuas. Normalmente você vai estar sempre em oração intercessória. Por quê? Porque quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das tuas. Então, normalmente eu sempre estou em oração intercessória. E quando eu estou falando em português, em determinado momento, eu vou falar a palavra que forma na minha mente. Já não é mais português, já é em línguas. E aí eu começo a falar e só vem línguas. Quando eu termino de falar, eu sei o assunto que eu estou orando, mas eu não sei a palavra que eu estou falando. Consegue entender? Eu sei o assunto, Deus sabe, permite eu saber que o assunto que eu vou orar, mas só não deixa eu falar a palavra em português. Por quê? Porque uma oração intercessória, o inimigo pode ir pegar aquilo ali, ouvir eu falar em português, ir lá e colocar as suas garras. Então ele faz eu orar em línguas, e em línguas Satanás não entende nada. Somente o Senhor entende. Então o negócio flui. Uma das coisas que o Senhor me ensinou, uma das coisas que tem dado muito resultado. Amém, queridos? Então busque isso, não deixa isso perder não, experimenta isso. Sabe, no início parece ser algo tão meio maluco, mas vai lá para o teu cantinho, fala com o Senhor, fica quietinho, você vai perceber que Deus vai falar com você. Isso vai trazer crescimento para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe você, em nome de Jesus. Quero saudar os avisos.